casamento no século XIX era um ato social de grande importância, pois caracterizava os interesses familiares e tornavam a escolha conjugal vinculada à vontade paterna. Nessa sociedade, elementos como a raça, a riqueza, ocupação, origens e religião eram extremamente significativas na escolha. Para os teólogos do século XIX, o matrimônio era um laço que deveria unir apenas duas pessoas e nunca mais ser desfeito, mas foram abertas e criaram-se regras para realizar a separação do casal, como maus tratos e o adultério. Um exemplo é a obra Dom Casmurro de Machado de Assis, onde há quem se diga que Capitu cometeu adultério sobre seu amado Bentinho. A história se desenvolve ao redor do assunto. Hoje, em pleno século XXI, podemos perceber a evolução da sociedade em relação ao tema. Mesmo assim, ainda apreciamos muito casos trágicos de ciúmes ou suspeita de traição. E por isso que fomos às ruas saber qual a opinião das pessoas sobre o adultério. Oi, bom dia, meu nome é Luana Craveiro, eu sou repórter do Jornal Alf e hoje estamos em uma entrevista exclusiva na rua, perguntando para as pessoas o que elas acham sobre traição. O senhor Edinaldo vai falar sobre a gente a opinião dele sobre adultério. Adultério, eu acho uma pouca vergonha o adultério, sabe? Se o marido é casado com a mulher, ele tem que respeitar a mulher dele que ele é casado. Então, o adultério, eu não acho o adultério uma boa, não. Porque é falta de respeito do marido para com a mulher. Certo? Certo. Quais as medidas que o senhor acha que deveriam ser tomadas perante o adultério? Deveria ser tomada uma medida drástica, uma medida séria, para acabar com o adultério. Devia criar uma lei no Brasil, se o marido traísse a mulher, ele tinha que pagar por isso, né? Ele tem que pagar uma indenização para ela. Se a mulher trair o marido, ela tem que pagar uma indenização para ele, por isso. Esse daqui é o Júnior. E nós gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre o adultério. Então, eu acho que é uma coisa que está se tornando normal hoje em dia, porque os brasileiros estão muito revoltados, não sei o que acontece, mas sempre estão traindo, sempre iludem, eles sempre falam que amam, mas é sempre o oposto, sempre estão se camuflando para dar um tipo. Estamos aqui com o Luciano e Jefferson e eles vão falar a opinião deles sobre o adultério. Então, em relação a falar sobre traição, eu já sofri, né? Eu tinha uma namorada, né, que eu achava ela a pessoa mais sensacional assim, do mundo, né, pra mim. Mas só que na realidade, de fato, não era bem isso, né? Porque descobrindo aos poucos, né, fui vendo que ela tinha meio que um certo digamos, um desvio assim por mim, no caso, né? Aí que é isso que eu descobri tudo, né? Que eu levei um chifre, né? No caso. Só isso só. Porque no caso você não gostou, né? É, claro, exatamente. E qual foi a decisão tomada? Eu saí fora, na hora, não tive nem dúvidas. Naquele caso, quem ama cuida, né? Não trai. Então, eu fiz dessa forma e saí fora. E você, Jefferson? Eu já namorei algumas vezes, tá? Acho que nenhuma delas eu fui traído, então eu não entendo como que é essa dor de ser traído pela pessoa amada, né? Mas, na minha opinião, não é uma coisa legal você tá traindo uma pessoa que você esteja com ela, por mais que você se interesse por outra. Acho que você tem que acabar com o relacionamento para você estar se inserindo em outro, né? Acho que seria a melhor coisa a se fazer. Estamos aqui com a Anne e ela vai falar a opinião dela sobre o adultério. Pessoalmente eu sou contra. Eu acho errado essas medidas muito dramáticas contra o adultério, como mulher que vai para a justiça contra o marido, o ex-marido, porque ele traiu, esse tipo de coisa. Mas no geral, eu não acredito que os motivos que as pessoas deem para dizer que elas traíram porque precisaram, eu não acredito nesses motivos no geral. Que a senhora Margarida, ela vai falar a opinião dela sobre o adultério. Adultério eu acho assim, por exemplo, diz que não é crime, entendeu? Adultério. Mas eu acho assim, uma falta de respeito. Uma pessoa que você é uma pessoa amada. Se você ama uma pessoa, eu acho que você tem o direito de trair a confiança dela. Isso é o que eu acho. Mas não é motivo também de morte. Um matou o outro. Com uma pessoa mata uma pessoa, tira a vida de uma pessoa, se torna um assassino e tira a vida de uma pessoa por causa de uma traição. Isso é motivo assim, para
para os dois se unir e conversar e ver o motivo da traição, entendeu? Porque tem que ter um motivo. A partir do momento que você trai uma pessoa, aquela pessoa não está oferecendo o que a pessoa deseja. Por exemplo, se eu um dia trair alguém, porque aquela pessoa que está comigo não está dando para mim o que eu quero, o que eu necessito da vida. Isso eu acho sobre essa. Mas não é motivo de matar um a outro, tirar a vida de uma pessoa. Claro. Entendeu? Obrigada. Entendeu? Encerramos aqui nossa reportagem e concluímos com a opinião da população brasileira de que a opinião sobre o adultério ainda é semelhante à do século XIX. Concluímos aqui nossa reportagem de Luana Craveiro para o Jornal Alfa. Obrigada.